Navegando nas redes metabólicas do KEGG utilizando grafos e KGML. Esse é um trabalho da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 1. Bom, para começar, uma breve introdução. Um grafo é uma estrutura matemática usada para estudar relações entre objetos de um conjunto de interesses. Sua estrutura, basicamente, é dividida em vértices e arestas. Cada vértice é um elemento do conjunto de interesse que a gente quer estudar. E cada aresta representa a relação entre esses elementos. Bom, o grafo ele pode ser simples, só com as arestas e as relações e os elementos. Ele pode ser orientado. Essas arestas elas podem ter pesos diferentes e às vezes elas podem apontar para si mesmas ou não. E também, dependendo do problema estudado, a gente pode ter um grafo completo, que ele é todo conectado ou não. O grafo é uma estrutura geral, logo podem representar diversas situações e auxiliar em variados problemas, como geolocalização, Google Maps, Waze, compactação de arquivos, estruturas de dados, problemas que envolvem conexões, como ponte aérea entre cidades, estradas que se conectam de diferentes cidades, conexões de uma rede de computadores, etc. Até mesmo pode ser usado para auxiliar em análises biológicas, como por exemplo analisar interações reguladoras entre fatores de transcrição e genes regulados em um genoma, como nessa figura. Cada pontinho verde é um fator de transcrição e o pontinho vermelho é os genes que eles regulam. Então aqui é um grafo que marca a relação entre os genes que são regulados por quais fatores de transição e as arestas representam essas relações. Aqui também temos um outro exemplo que é o da rede social, onde cada nome representa um indivíduo e as relações de amizade entre eles são representadas por essas arestas azuis. Outro assunto para introduzirmos são as redes metabólicas. Entendemos por via metabólica uma série de reações químicas, onde uma reação fornece o substrato da reação seguinte, sendo a reação seguinte dependente da anterior. Em cada via, um composto químico é modificado por reações químicas. Várias vias metabólicas formam uma rede metabólica. As vias são necessárias para que o organismo mantenha sua homeostase. Bom, aqui temos um exemplo da glicose, onde até a glicose se transformar em ácido pirúvico, a gente tem várias transformações, entre elas várias reações usando várias enzimas. E cada substrato, cada produto de uma reação é um substrato da próxima. E, como dito aqui nessa imagem, temos uma via metabólica com uma rede metabólica com várias vias integradas. As vias metabólicas são objetos de estudo em várias áreas. Há descobertas de que muitos tipos de câncer sofrem mudanças nas vias metabólicas que controlam a energia e a biossíntese do tumor, a chamada reprogramação metabólica. Estudos em carcinoma de células renais têm sido reveladores, levando ao conceito de que esse tipo de câncer é uma doença metabólica. Em particular, a reprogramação metabólica facilita a identificação de drogas novas e reutilizadas que poderiam potencialmente ser usadas para tratar carcinoma de células renais, por exemplo, que quando metastático atualmente tem limitado as opções de tratamento a longo prazo. Outra aplicação são sistemas sem células projetados para realizar conversões químicas complexas de biomassa para biocombustíveis ou produtos químicos de commodities, como alternativas promissoras para a engenharia metabólica de células vivas. Bom, essas são duas justificativas do porquê estudar as redes metabólicas. Muitas das informações que já conhecemos de vias metabólicas, ou genes e genomas, podemos encontrar em vários bancos de dados públicos na internet, e um deles é o KEGG, que é um banco de dados para o entendimento de funções e utilidades de alto nível de sistemas biológicos, como células, organismos e ecossistemas.
a partir de informações moleculares, especialmente de conjuntos de dados moleculares de grande escala, gerado por sequenciamento de genomas e outras tecnologias experimentais de alto rendimento. E dentro do universo de informação que o KEGG provê, podemos encontrar o KEGG Pathway, que é uma coleção de redes de interações entre moléculas sobre metabolismo, processamento de informação genética e ambiental, processos celulares, sistemas orgânicos e doenças humanas. Bom, neste cenário das reações metabólicas, onde uma reação gera um produto e este acaba sendo substrato da reação seguinte e assim por diante, fica evidente que a gente pode aplicar a abstração do grafo. Cada composto vai se tornar um vértice e cada reação uma aresta. Utilizando a abstração dos grafos nas redes metabólicas, esse trabalho visa utilizar os dados do banco de dados KEGG para criar uma ferramenta de busca de caminhos alternativos entre os compostos, com foco nas reações. Aqui temos um exemplo de um subconjunto de uma via metabólica maior, onde temos esse composto amarelo e esse aqui. Podemos ver claramente, por causa do tamanho da via, que é pequeno, para chegar desta molécula a essa, temos alguns caminhos. Se cortássemos alguns caminhos, iríamos descobrir que ainda restou um. Então, se a gente pegasse a mesma ideia para uma rede maior e mais complexa, poderemos obter informações relevantes desta via metabólica. Bom, o que o software faz? Primeiramente, ele começa com um módulo de comunicação com a internet, utilizando a biblioteca do Python, urllib2, e então ela importa o KEGG XML, o KGML, de certa pathway. Esse XML feito o download dele, ele é interpretado e transformado em gráfico matriz pela biblioteca etree. Logo aplicamos um algoritmo de distância, que é uma modificação do algoritmo de busca em largura. Então aplicamos o algoritmo de caminhos. Se ainda existir distância entre a molécula depois de cortarmos alguma reação, ou se quisermos descobrir se realmente existe um caminho entre dois compostos numa rede metabólica. Se existe esse caminho, aplicamos o algoritmo de caminho. Então agora vamos mostrar os resultados. Do lado esquerdo temos um exemplo de pathway no KEGG, metabolismo de carbono. Vamos colocar o código dessa pathway. Feito isso, o sistema vai baixar o arquivo e construir o grafo, a matriz esparsa correspondente ao grafo. Bom, não vou excluir nenhuma reação por enquanto. Vou escolher um composto para começar. Exemplo, metano. C0, 4, 3, 3. Deixa eu ver esse composto. C0. Primeiro algoritmo verifica a existência de um possível caminho e uma distância entre esses dois compostos. Se existir, ele retorna o caminho, as reações entre eles. Feito. Bom, podemos testar o mesmo caminho, só que agora utilizando uma restrição na última reação. Podemos excluir essa reação e ver o que acontece.
Vamos excluir a última reação. Não vou colocar mais nenhum. Vamos colocar o mesmo composto de início. E o mesmo composto no final. O caminho anterior, como a gente pode ver, era este, e para chegar no mesmo composto, ele encontrou este outro caminho. Aqui temos essa reação, 30-15, e aqui o caminho já é outro. Ele passa pela reação 33-90. Bom, essas são as fontes e algumas informações que eu utilizei para construir esse trabalho e para pesquisa e consulta. E logo mais o link do código-fonte do software estará na descrição. Muito obrigado.